vou explicar duas classes de palavras que são muito fáceis, que são os artigos e os numerais. O artigo é uma palavra que, ao determinar um substantivo, indica se ele está sendo empregado de maneira definida ou indefinida. Além disso, indica o gênero e o número dos substantivos. Os artigos definidos é o tipo de artigo usado para determinar de forma precisa todos os substantivos que o seguem. Por exemplo, a, as, o e os são divididos em artigos femininos e artigos masculinos. Já o artigo indefinido é o contrário do definido, porque o indefinido não especifica com precisão substantivos. Então, os femininos são uma, umas, um e uns. Por exemplo, José falou com a professora. De cara, a gente já sabe que há um artigo, porque ele está vindo antes de um substantivo para determinar ele. E se ele está determinando o substantivo, ele automaticamente é um artigo definido. Feminino, porque é a, singular, porque é uma professora. Entendeu? E agora, José falou com um diretor da empresa. Diretor é o substantivo nesse caso, e o está identificando o diretor. Porém, é indefinido. Masculino, porque é um, singular. Mas aí você tem que se perguntar, por que é indefinido? Você sabe qual é o diretor da empresa? É um diretor da empresa. Diferente da professora. Quando a gente fala, José falou com a professora, a gente está definindo que professora que José está falando, entendeu? Então, resumidamente, artigos definidos e indefinidos, a e as, o e os, um e uma, umas e uns. E agora a gente vai falar sobre numeral. Numeral é a classe de palavras, também chamada de classe gramatical, que indica a ideia numérica dos seres substantivos. Essa ideia pode ser representada pela ideia de quantidades, ordem, multiplicação ou fração. Então, a gente lembra muito da matemática. E são conceitos muito básicos. Por exemplo, os numerais cardinais. São aqueles que expressam quantidades exatas. 1, 2, 3, 4, 5... Os ordinais, como o próprio nome diz, ele indica a ordem ou posição, uma sequência, entendeu? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Os multiplicativos indicam o número de vezes, dobro, duplo, triplo, quádruplo. Já os fracionários expressam diminuições proporcionais, divisões ou frações, por exemplo, meio, terço, quarto, quinto, entre outros. Os coletivos, eles já juntam, se referem a um número exato de coisas coletivas. Então, bimestre, que são 2 meses, novena, dúzia, milênio, década. Entendeu? Os numerais, porque é só a gente pensar na matemática. E é a matemática básica que a gente conhece. Então, se você esquecer o nome, você vai pelo contexto. Por exemplo, dobro. Você já pensa em quê? Multiplicação. Se eu falo que eu estou fazendo um dobro de número, você tem que multiplicar por 2. Então, a gente já sabe que são numerais multiplicativos. Não é muito difícil de entender essa parte. E é isso. Espero que vocês tenham entendido toda a matéria.